A mente, a jaula e o sistema. No início da minha caminhada, eu queria entender Deus, queria entender o mundo espiritual, anjos, a verdade. Eu queria entender tudo, mas no meio desse caminho, eu percebi algo que mudou completamente a minha visão. Eu não estava entendendo tudo, porque eu não entendia a mim mesmo. E foi aí que veio a pergunta que virou a chave dentro de mim. Como eu vou entender Deus se eu não entendo a minha própria mente? E naquele momento, eu decidi parar de olhar só para fora e comecei a olhar para dentro. Comecei a observar meus pensamentos, meus hábitos, meu comportamento, mas tem algo muito importante aqui. Eu nunca parei de buscar Deus. Enquanto eu estudava a minha mente, eu continuava buscando a presença. Enquanto eu tentava entender o cérebro, eu continuava na palavra. E aí veio uma revelação ainda mais profunda. Eu parei de tentar viver na força do meu braço, porque durante muito tempo eu tentei mudar sozinho, tentei vencer na força, no esforço, na marra, mas não funcionava. E a Bíblia já dizia isso, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6. Foi aí que eu entendi. Não é só sobre entender, é sobre caminhar com Deus, porque conhecimento sem Deus vira peso, mas caminhar com Deus gera transformação. Então eu comecei a viver diferente, estudando a mente, mas caminhando com Deus ao mesmo tempo, porque uma coisa sem a outra fica incompleta. E foi aí que eu percebi algo muito forte. Muitas pessoas vivem presas, não por fora, mas por dentro, uma jaula invisível. E o mais perigoso é que muitas pessoas nem sabem que estão presas. Eu percebi isso em mim. Mesmo buscando a Deus, eu ainda caía nos mesmos erros. Orava, ia na igreja, buscava, mas repetia os mesmos ciclos. Teve um momento da minha vida que marcou muito. Eu me batizei. Tomei uma decisão por Deus, mas algo me incomodava profundamente. Os meus hábitos continuavam os mesmos. Eu ia na igreja, ouvia a palavra, buscava, mas quando eu saía dali, eu voltava para os mesmos erros. E foi aí que eu entendi algo que mudou tudo. Por que as pessoas não conseguem mudar? Elas tentam, decidem, buscam, mas os hábitos continuam. E isso gera frustração. Porque a pessoa quer mudar, mas percebe que continua presa nos mesmos padrões. E eu percebi isso em mim. Eu já estava dentro da igreja, já tinha tomado uma decisão, mas os padrões ainda estavam dentro de mim. E então eu entendi algo importante. A igreja é o primeiro passo, é o começo da transformação. Mas para estar dentro da igreja e mudar os hábitos de verdade, a pessoa precisa praticar a palavra. Sem prática, não há transformação. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. O ambiente ajuda, mas a transformação acontece dentro de você. E ela começa quando você decide viver aquilo que aprendeu. Mas quem muda é Deus dentro de você. Mas existe uma condição: prática. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. Porque ouvir não transforma, entender não transforma, sentir não transforma, praticar transforma. E então tudo começou a fazer sentido. A mente funciona como um sistema, como uma máquina. Se uma máquina não recebe manutenção, ela falha. Se um sistema não é organizado, ele trava. Se não houver proteção, ele é corrompido. E com a mente é exatamente assim. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Tudo começa na mente, tudo passa por dentro. E então eu entendi 2 erros perigosos: tentar mudar sem entender e tentar mudar sem Deus. Os 2 caminhos sozinhos falham. Por isso, eu entendi algo fundamental. Não basta consertar, tem que entender a causa, porque o erro
é só o fruto. Pelos frutos se conhece a árvore. Mateus 12:33. Mas existe uma raiz. E foi então que eu comecei a me observar. Observar pensamento, emoções, reações, padrões, e comecei a perceber coisas que antes eu não via: cansaço, ambiente, hábitos repetitivos, distrações. E então eu entendi algo muito sério. Não era só erro, era um padrão. E então veio uma revelação ainda mais profunda. A minha mente é como um campo. Um campo onde sementes são plantadas todos os dias. O semeador saiu a semear. Mateus 13:3. Se eu não cuidar desse campo, coisas ruins crescem. Pensamentos errados, hábitos ruins, emoções descontroladas, são como ervas daninhas. E o problema é que erva daninha cresce sozinha, mas as coisas boas precisam ser plantadas, cuidadas, alimentadas. Então eu entendi o processo: arrancar o que é ruim, limpar o terreno, plantar o que é certo, cuidar todos os dias, porque se eu só tiro o errado, mas não planto o certo, o errado volta. Quando o espírito imundo sai, volta e encontra a casa vazia. Mateus 12:43-45. Ou seja, não basta limpar, tem que preencher. E o que preenche? A palavra de Deus. A palavra foi semeada em seus corações. Marcos 4:15. E então eu entendi. Aquilo que entra forma quem eu me torno. Os olhos são a lâmpada do corpo. Mateus 6:22. E então tudo se conectou. A mente é um campo, a palavra é a semente. A prática é o cultivo e Deus é quem faz crescer. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3:6. E então eu entendi a batalha dentro de mim. De um lado, o automático. Do outro, a consciência. Quando eu não vigio, o automático domina. Quando eu desperto, eu assumo o controle. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:19. E então eu entendi a arma, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. A palavra corrige, renova, alinha, transforma, mas não é só ler, é viver. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. E então tudo se encaixou. A transformação não é mágica, é processo. Entender, identificar, depender de Deus, corrigir, praticar, vigiar. Porque mudar não é só parar, é impedir que volte. Sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5:8. E hoje eu entendo com clareza. Não basta esforço, não basta conhecimento, não basta emoção. É necessário Deus, palavra, prática, constância, vigilância, porque a mente sem Deus se perde, mas com Deus ela é transformada. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E hoje eu entendo. Se eu não cuidar da minha mente, eu me torno prisioneiro dela. Mas se eu andar com Deus, renovar, praticar e vigiar, eu me torno livre. Eu entendi que não adianta tentar mudar sozinho. Nem só entender a mente. Eu preciso caminhar com Deus, entender a raiz, corrigir a causa e viver a palavra todos os dias, para não voltar a viver preso. O diagnóstico da mente, entendendo o sistema por dentro. Depois que eu comecei a perceber que existia algo errado, eu entendi que precisava ir mais fundo. Não bastava saber que eu errava. Eu precisava entender por que eu errava. E foi aí que eu comecei a estudar a mente de forma mais profunda. E eu percebi algo muito importante. A maior parte da nossa vida acontece no automático. Coisas que a gente faz sem perceber. Pensamentos que surgem sem a gente escolher. Reações que acontecem antes da gente decidir. E isso não é por acaso. O cérebro funciona assim. Ele cria padrões para economizar energia. Quanto mais você repete algo, mais automático aquilo se torna. E é assim que nascem os hábitos, sejam bons ou ruins. Então eu entendi algo sério. Se eu não controlo os padrões,
Os padrões controlam a minha vida. E foi aí que eu comecei a perceber dois lados dentro de mim. De um lado, o automático. Do outro, a consciência. O automático é rápido, ele reage, ele repete, ele não pensa. A consciência observa, analisa, decide. E então eu comecei a perceber. Quando eu estava cansado, o automático dominava. Quando eu não vigiava, eu voltava para os mesmos erros. Isso me levou a entender algo profundo. A mente não é neutra. Ou você governa ela, ou ela governa você. E a Bíblia mostra isso, porque a carne milita contra o espírito. Gálatas 5:17. Existe uma luta acontecendo dentro de nós, e não é externa, é interna. E então eu comecei a observar mais fundo, não só o erro, mas o que vinha antes dele, e percebi que tudo começava com um pensamento, depois vinha uma emoção, depois uma decisão, depois a ação. E então eu entendi, se eu quiser mudar o comportamento, eu preciso começar pelo pensamento, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. E então eu percebi algo muito importante. Pensamentos são sementes. E quando um pensamento entra, ele não fica parado. Ele cresce. Se eu alimento, ele se fortalece. Se eu repito, ele vira padrão. E então eu entendi por que muitos não conseguem mudar. Porque estão tentando mudar a ação, mas não estão tratando o pensamento. Então o ciclo continua. Pensa errado, sente errado, age errado, se arrepende e repete tudo de novo. E foi aí que eu percebi outro problema sério. A mente também engana. Ela busca prazer rápido. Ela quer recompensa imediata. Ela foge do esforço. E isso explica muita coisa. Porque vícios existem. Porque distrações prendem. Porque é difícil manter disciplina. Porque o cérebro quer o fácil. Mas a palavra chama para o certo. Entrai pela porta estreita. Mateus 7:13. E então eu entendi. Seguir a Deus não é automático. É decisão. É consciência. É escolha. E isso me levou a outra revelação. Se eu não vigiar o que entra, eu perco o controle do que sai. Porque tudo que entra forma o que está dentro. Os olhos são a lâmpada do corpo. Mateus 6:22. E então eu comecei a observar. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu consumo. Porque tudo isso molda a mente. E então ficou claro para mim. A mente não muda sozinha. Ela precisa ser direcionada. Ela precisa ser treinada. Ela precisa ser renovada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. E então eu entendi. Não basta saber. Não basta querer. Não basta sentir. Se a mente não for treinada, ela sempre volta para o padrão antigo. E então ficou uma pergunta dentro de mim. Se esse é o sistema, como eu mudo isso na prática? O treinamento da mente. Como sair da prisão? Depois de entender como a mente funciona e perceber os padrões, os ciclos, os erros que se repetem, veio a pergunta mais importante. Como mudar de verdade? Porque entender não muda. Saber não muda. Sentir vontade não muda. O que muda é prática. E foi aí que eu entendi algo que mudou tudo. A mente precisa ser treinada. Assim como um corpo precisa de treino, a mente também precisa. Se você não treina, você enfraquece. Se você não pratica, você volta para o automático. E isso não é só natural, isso é espiritual também, porque existe uma guerra acontecendo, e a Bíblia mostra isso. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. Ou seja, não é só parar de errar, é aprender a viver de outro jeito. E então eu entendi que a mudança acontece em etapas. A primeira é decisão. Você precisa decidir mudar. Ninguém muda por acidente. Escolhei hoje a quem sirvais. Josué 24:15. A segunda é disciplina, porque decisão sem disciplina não dura.
Você pode querer muito, mas se não praticar, você volta. E então eu entendi algo importante. Não é sobre intensidade, é sobre constância. Todo dia, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo sem sentir nada. E isso me levou para algo essencial: alimentar a mente certa. Porque a mente sempre vai ser alimentada. A pergunta é, com o quê? Se você não escolhe, o mundo escolhe por você, e a Bíblia mostra o caminho. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1 e 2, ou seja, não é de vez em quando, é constante. E então eu comecei a praticar algo simples, mas poderoso: vigiar o que entra, porque tudo começa na entrada. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu consumo, isso forma pensamentos. Pensamentos formam decisões. Decisões formam hábitos. E hábitos formam a vida. E então eu entendi: se eu quiser uma vida diferente, eu preciso começar mudando o que entra. E então veio outra prática fundamental: substituição. Porque não adianta só parar. Tem que colocar algo no lugar. Se eu tiro um hábito errado, mas não coloco um certo, o errado volta. E a Bíblia já mostra isso. Antes, sede transformados pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Renovar não é só tirar, é substituir. E então eu comecei a trocar pensamento errado por palavra, mentira, por verdade, impulso, por decisão. E no começo é difícil, porque o automático quer voltar, mas com o tempo a mente aprende e o novo padrão começa a se formar. Então eu entendi outra coisa essencial: vigilância. Porque mesmo depois de mudar, se você parar, você volta. Sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5:8. A vida com Deus não é um momento, é um estilo de vida. E então eu entendi: não existe transformação sem constância, não existe liberdade sem vigilância, não existe mudança sem prática. E foi aí que tudo se fechou dentro de mim. Eu entendi que não adianta só buscar, não adianta só entender, não adianta só querer, é preciso viver todos os dias. Com Deus, na prática. E então a mente começa a mudar, os hábitos começam a mudar, e a vida começa a mudar. E isso não acontece de uma vez, é processo, mas é real. E a promessa continua sendo verdadeira: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E hoje eu entendo com clareza: a liberdade não é um sentimento, é uma construção diária. E ela acontece quando eu decido, todos os dias, andar com Deus, vigiar minha mente, praticar a palavra e não voltar para o automático. Frase final: eu entendi que a mudança não acontece quando eu sinto, acontece quando eu pratico. E quando eu pratico todos os dias, a minha mente muda, minha vida muda, e eu deixo de ser escravo para viver em liberdade.